Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 6, verso 13. Hebreus capítulo 6, verso 13. O texto diz o seguinte: visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Pois os homens juram por quem é maior do que eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Somente até aí. O nosso Deus é um Deus de aliança, um Deus de pacto. Toda aliança de Deus com o homem sempre teve como base o amor, o cuidado, a proteção, o zelo, o carinho. Deus é amor, é a sua essência, é a sua matéria-prima, é do que Deus é feito. Deus não sente amor, Ele é amor. Por isso que é um grande engano as pessoas acharem que Deus pode dar doença para alguém, que Deus pode dar adversidade para alguém. Deus não pode dar o que não é dele, o que não é inerente a ele, o que ele não possui, ele não pode dar. Jesus, ele falou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus só tem vida, amor para dar, é do que ele é feito. E Deus criou o homem, Deus criou você para uma aliança de amor eterno, não uma aliança passageira. Não por um tempo. Ele te criou para que você possa experimentar o amor dele por toda eternidade. Jeremias capítulo 31, verso 3 diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei. Com amor eterno eu te amei. Com benignidade te atraí. Deus não te amou com amor passageiro. Deus não te amou com uma paixão, um momento de paixão louca. Não, Ele te amou com amor eterno, para sempre. E amor é algo que não pode ser imposto. O amor, ele precisa ser escolhido, é uma decisão. Deus não força o homem a amá-lo, Deus quer que isso seja espontâneo. Ele não quer te obrigar a receber o amor dele, Ele quer que você se envolva no amor dele. Deus quer que o amor dele por você seja aceito, correspondido. Deus não vai te exigir que você o ame como Ele te ama, porque é impossível. Ele só quer que você corresponda ao amor que Ele tem por você. Mas Deus sempre vai te dar a opção de escolha. Ele te ama e Ele quer se relacionar intimamente com você. Mas você precisa escolher e decidir por isso. Você vê que no jardim do Éden, Deus planta no meio do jardim
duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do conhecimento do mal. Deus dá ao homem a opção de escolher qual fruto comer. Deus deu a instrução, mas a escolha em obedecer tinha que partir do homem. Era uma aliança que estava sendo selada no jardim do Éden. Eu vou te abençoar, eu estou te colocando no lugar de bênção, mas a única coisa que você não deve fazer é comer do fruto dessa árvore. Do restante, está aí, é para você. Foi feito para você, mas o homem tinha que ter a decisão de manter essa aliança intacta. Agora veja, se o homem no princípio não conseguiu obedecer o mandamento de comer de uma árvore no meio de milhares, como que o homem ia obedecer 10 mandamentos? Não conseguiu obedecer um. Aí, no pé do Monte Sinai, diz para Deus: nos dê os seus mandamentos que nós iremos obedecer. É porque Deus é bom, senão ele fala: não é bem assim não. Uma árvore representava a aliança, e a outra, a quebra da aliança. Dentro da aliança, dentro da proposta, dentro do pacto que Deus havia estabelecido com o homem seria suprido de tudo, de todas as coisas, mais do que o suficiente e mais do que o bastante. Ele não teria falta de nada. O jardim e o ambiente do pacto iria produzir tudo por si só, e o homem seria suprido mais do que o bastante. Adão, ele tinha mais do que ele precisava. Não havia falta, não havia escassez, não havia algum problema de, não tem para isso, não tem para aquilo. O jardim produzia mais do que o necessário para Adão ter mais do que o suficiente. Toda aliança que Deus faz com você, Ele te leva para esse ambiente da aliança, onde você vai ser suprido mais do que você precisa. O ambiente da aliança de Deus com você vai fazer com que você experimente a abundância e o amor dEle de uma forma extravagante. Adão era cercado por recursos infinitos. Ele tinha tudo. O que faltava para Adão? Nada. O que ele precisava? De nada. Ele tinha absolutamente tudo. Se ele pensasse, imaginasse, estava lá. Ele era rei, ele era governador, ele era príncipe. E Satanás então resolve tentar Adão no seu eu, no seu ego. Satanás diz: se você comer, você vai se tornar como Deus. Se você fizer, você será Adão. Toda mentira do diabo, toda mentira satânica está baseada no fundamento do eu. Toda vez que o homem está sendo colocado no lugar que não é o dele, existe um pensamento satânico atuando naquela área. Tirar Jesus do centro para colocar o homem, tirar Deus do centro para colocar o homem. E Adão escolhe o seu eu e quebra a aliança com Deus. Veja, eu disse aqui, o que faltava para Adão? Nada. Mas Satanás, ele oferece algo para Adão. Se você fizer isso, você será semelhante a Deus. Ora, o homem já não era semelhante a Deus?
Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O homem já era semelhante a Deus. Satanás sempre vai te oferecer aquilo que você já tem. Ele não pode oferecer algo que você não tenha, porque em Cristo Jesus você tem todas as coisas. Cuidado com as ofertas, com os pratos de lentilha, porque eles não vêm te dar algo que você não tem, ele vem te roubar o direito de primogenitura, ele vem roubar a sua herança. Não aceite oferta de Satanás. Quando você vive em ignorância do que possui, acabará aceitando a proposta do diabo. Uma pessoa que não sabe que é curada em Cristo Jesus, vai baixar num centro de macumba, numa sessão espírita. Uma pessoa que não sabe que a prosperidade está sobre a cabeça dela, ela vai colocar em jogo o caráter, para poder ganhar dinheiro. Toda vez que você está debaixo de ignorância, você vai acabar aceitando a proposta do diabo, para te dar o que já é seu. Deus fez uma proposta, uma promessa, Deus deu uma herança, Deus falou algo para Abraão, Ele liberou algo sobre a vida de Abraão e sobre a descendência de Abraão. E veja que quando Deus fala sobre a descendência de Abraão, essa palavra descendência está no singular. Não são todas as descendências de Abraão que serão herdeiros da promessa. Somente uma descendência teria acesso a todas as promessas que estavam sendo feitas ali. Somente uma descendência irá acessar todo o cumprimento das promessas que Deus estava liberando. Apóstolo Paulo, por isso que ele frisa essa aliança, esse pacto em específico. Veja que o apóstolo Paulo não falou de nenhuma outra aliança. Ele frisou essa, porque essa é importante e diz respeito a essa descendência que teria acesso ao cumprimento de cada palavra que havia sido liberado a Abraão e a sua descendência. E olha só o que o apóstolo Paulo diz, Gálatas capítulo 3, verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se você é de Cristo, então você é descendência de Abraão. Qual é a descendência de Abraão que vai acessar o cumprimento das promessas? Que vai acessar a herança? Aqueles que são de Cristo se tornam essa descendência específica que acessa a herança e se torna herdeiro conforme o que foi prometido a Abraão. Através de Jesus nós somos herdeiros de tudo que foi prometido, somente através dele. Através de Cristo, eu acesso uma aliança. Eu me coloco dentro de um pacto. E como eu falei aqui, a aliança produz uma realidade, onde existe mais do que suficiente, e mais do que o bastante, de tudo aquilo que você precisa. Você crê nisso? Deus queria mostrar aos herdeiros da promessa a garantia, Ele queria dar uma ênfase, Ele queria mostrar uma certeza que tudo que Ele estava prometendo iria se cumprir para esses herdeiros.
Hebreus 6,17. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Jurou por si mesmo, se colocou como garantia. Falou: olha, o que eu estou dizendo aqui a respeito de você, Abraão, e da sua descendência em Cristo Jesus, eu juro por mim mesmo, que cada palavra que eu estou dizendo vai se cumprir. Não havia ninguém maior do que Deus, ele jura por si mesmo, ele se coloca como garantia, o seu caráter, a sua fidelidade. Você quer saber qual a certeza e a convicção de que você é abençoado em Cristo Jesus? Deus se colocou como garantia que você seria abençoado. Deus é a garantia. Ele se interpõe com juramento. Deus toma uma atitude extrema nessa nova aliança, com o objetivo de nos abençoar, com o objetivo de nos restituir, com o objetivo de nos trazer de volta para casa. Por isso ele disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Eu juro por mim mesmo que essa aliança vai te alcançar, que essa herança vai chegar até você. Eu juro por mim mesmo que essa herança não será quebrada, será uma herança eterna, e que você será abençoado em nome de Jesus. Mas toda aliança precisa de dois lados. Deus precisava de alguém do outro lado do pacto, do outro lado da aliança. Ele queria selar uma aliança para nos abençoar, mas quem estaria do outro lado? Ele precisava de alguém que concordasse, que representasse. Toda aliança precisa de dois representantes. Acordo entre duas pessoas. Homens no passado faziam alianças de sangue. Você já deve ter visto em filme. Eles cortavam seus pulsos e misturavam o seu sangue. E ali era o sangue do pacto, ali era o sangue da aliança, o sangue dos dois misturados, dos dois envolvidos, das duas pontas, dos dois lados. Depois eles levantavam suas mãos e faziam votos um ao outro. Declaravam o motivo daquele pacto, o motivo daquela aliança, era o voto da aliança. E para sempre essas duas pessoas iriam carregar nos seus corpos cicatrizes, para que eles nunca em sua existência esquecessem que eles haviam feito pacto com o outro. E eles finalizavam todo esse ritual com uma refeição, a refeição da aliança. A Bíblia vai dizer que Jesus é o pacto de Deus em favor dos homens. Isaías 49, verso 8. Isaías 49, verso 8 diz: assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei e te guardarei, e te darei por pacto do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei, e eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudados haverá o seu pasto, nunca terão fome nem sede, não os afligirá nem a calma nem o sol, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá mansamente aos mananciais de água. Deus está falando do seu Filho Jesus: você será dado por pacto do povo.
Você será dado como a aliança do povo. Deus chama Jesus de pacto do povo. Deus coloca Jesus na outra parte da aliança. Uma aliança inquebrável. Deus não queria fazer mais uma aliança que a outra parte iria quebrar, porque Deus nunca quebrou uma aliança com o homem que sempre quebrou a aliança com Deus. Ele não queria fazer mais uma aliança para te abençoar, que ia ter data de validade, que alguém ia falhar, que alguém ia pisar na bola. E ele procurou e não achou ninguém capaz de manter essa aliança intacta. Não encontrou ninguém qualificado, por isso fez uma aliança consigo mesmo e deu seu Filho Jesus como pacto. Mas para essa aliança ter efeito, Jesus precisava se tornar homem, porque veja, a condenação estava sobre o homem, sobre a humanidade. Quem deveria fazer esse pacto e essa aliança deveria ser um homem, para que fosse anulada a maldição. Para que o poder do pecado e da morte fosse vencido, um homem deveria estar do outro lado do pacto, porque o pecado e a morte entram no mundo por um homem. Um homem quebra a aliança com Deus. Somente outro homem poderia se aliançar com Deus para anular a quebra da primeira aliança. E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus não deixa de ser Deus quando se torna carne, mas em carne ele também se torna homem. Veja que Deus, ele se esvaziou de tudo que ele era. Jesus, ele não veio como Deus, ele não agiu como Deus, ele não usou a sua posição de Deus, de Todo-Poderoso. Ele veio como homem, eu e você. Ele não usou vantagens divinas. Ele se fez carne, ele nasceu de uma mulher, ele veio ao mundo de forma legal, gerada. A aliança precisava ser feita entre Deus e um homem, para alcançar o efeito desejado, que era alcançar você e a mim. Jesus, homem, se tornou o nosso representante legal nesse pacto que seria selado. Deus representou o divino e o Filho representou o humano. Uma aliança eterna, uma aliança de amor eterno. Romanos 5, verso 17, diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por ele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Entende o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? A morte entrou por um homem. Mas a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça também veio por um homem, Jesus Cristo. Ele entra por nós para que essa aliança fosse selada. E não é uma aliança frágil. Não é algo passageiro, não é algo que eu posso perder. Não é algo que uma das partes podem falhar. Veja, Hebreus 6, verso 19 vai dizer: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, uma aliança segura e firme. Não há risco.
Jesus entra até o interior do véu, ele se torna o primeiro, ele abre caminho, ele nos chama, ele pavimenta uma estrada. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele pavimentou a estrada, para que essa aliança em específico seja quebrada. Jesus precisa falhar. Para que essa aliança seja quebrada, essa aliança que te abençoa, Deus Pai precisa falhar. Eu te pergunto, que risco você corre desses dois falharem? Se você não corre risco nenhum sobre a sua vida, existem bênçãos ilimitadas que você não pode contar. Tudo que Deus prometeu a Abraão se torna seu por herança através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Jesus é a nossa aliança eterna, não pode ser jamais quebrada. Não foi feito um contrato. É mais do que um acordo. Essa aliança não pode ser quebrada porque é uma troca de vidas. Jesus troca a sua vida pela nossa vida na cruz do Calvário. É algo irreversível. É algo que não pode ser modificado, alterado, anulado. Ele dá a vida dele para você, e você dá a sua vida para ele. E ponto final, finalizou. Ele se torna maldição e você se torna bênção. Na cruz nós estávamos em Cristo. Apóstolo Paulo diz que nós estávamos na cruz com Ele. Fomos sepultados com Ele. E ressuscitamos com Ele. Na cruz nós estávamos em Cristo e o nosso sangue se misturou no sangue da aliança. Ei, Ele era um representante legítimo. Ele nos representava, Jesus homem. Ele de mãos abertas para o alto, pregado naquela cruz, ele faz a declaração do pacto. O motivo daquela aliança está sendo selada. E o motivo daquela aliança está sendo selada é claro, porque ele dá um grito, ele não fala, ele grita, ele diz: tetelestai, totalmente pago. Toda dívida que era contra o homem está sendo quitada agora. Ele diz que uma dívida que até então era impagável, estava sendo quitada naquele instante. A aliança estava removendo a maldição, a condenação. E ele dá essa declaração, o voto da aliança. Eu fico imaginando Jesus no céu, andando. Ele vai pegar algo, porque no céu a Bíblia diz que as coisas da terra são sombras daquilo que realmente existe no mundo espiritual. Então eu fico imaginando ele pegando um copo e ele vai beber alguma coisa lá. Tem bebida lá, tá? Tem comida também. A Bíblia fala de comida de anjos, comidas. Então vai beber. Imagine Jesus pega um copo lá e ele vai beber, ele olha para a mão dele. O que ele vê? Uma cicatriz. A cicatriz da aliança. Ele não esquece que ele tem um pacto para te abençoar. Ele olha para os pés, ele está andando, vai subir, vai pisar em alguma coisa, ele olha para os pés, o que ele vê? Uma cicatriz. A cicatriz do pacto, a cicatriz da aliança. E novamente ele lembra,
Os anjos olham a cicatriz e lembram e celebram a aliança. Deus Pai olha a cicatriz e lembra: eu tenho que abençoá-los, porque existe um pacto selado para que eles sejam abençoados. É eterno, porque uma cicatriz, ela não vai embora, ela não sai do corpo daquela pessoa nunca mais. Eu tenho uma cicatriz aqui no dedo que eu cortei, eu deveria ter uns 4, 5 anos de idade. Até hoje. Já estou com 18 e continuo aqui. Vocês estão rindo por quê? Lá em Planaltina, minha mãe tinha um varal, e não sei se vocês passaram por isso. Para suspender o varal, pegava uma madeira, né? E levantava o varal lá em cima para ele ficar bem alto. Aí eu peguei uma gilete, segurei naquela madeira e com a gilete eu fui cascando a madeira. Coisa de criança, vê? Que lógica tem eu ficar passando uma gilete. Aí o negócio grudou, eu fiz um pouquinho de força, soltou de uma vez e... Está aqui a cicatriz. É algo que eu nunca vou esquecer. Porque tem uma marca no meu corpo. E eu vou carregar essa marca e essa cicatriz, e essa história, e esse acontecimento para a minha vida inteira. Assim é Jesus. Quando Ele olha para si, Ele lembra do pacto que Ele fez por você. Você é abençoado com bênçãos eternas em Cristo Jesus. Amém? E Jesus, Ele finaliza o pacto com uma refeição. Tomai, pois, o meu corpo, bebei do meu sangue, a aliança, o banquete da aliança, a refeição da aliança, a santa comunhão, a santa ceia. E a refeição só participa dela quem está dentro da aliança, quem está dentro do pacto. Veja que os 12 discípulos compareceram. Judas saiu antes. Ele não estava debaixo do pacto. Ele era um traidor. Ele viu todos os outros passos da aliança, mas ele não participou da refeição. Quando clamamos por esse sangue, pelo sangue de Jesus, algo poderoso acontece. Quando você fala o sangue de Jesus tem poder, o inferno sabe da aliança que esse sangue representa. Quando você fala o sangue de Jesus tem poder, o inferno sabe que todos os seus pecados foram perdoados. Quando você diz o sangue de Jesus Cristo de Nazaré tem poder, ele sabe que você é herdeiro de Deus em Cristo Jesus, de todas as coisas. Quando você diz o sangue de Jesus tem poder, você se torna blindado, protegido. Mas não algo mecânico, mas algo que eu vivo, que eu sinto, que eu carrego no dia a dia. O sangue de Jesus tem poder na minha vida, eu sou abençoado pelo sangue de Jesus. O sangue representa a vida de Cristo em mim. E quando eu falo sangue de Jesus, eu estou dizendo, a vida de Jesus Cristo de Nazaré está em mim. A vida que Ele me deu, a vida que Ele trocou comigo. Não mais vivo eu. Cristo vive em mim. Os demônios tremem com o sangue de Jesus. A Bíblia diz, onde estiver o sangue, ali o Espírito estará. O Espírito Santo só pode estar aonde há o sangue.
O Espírito Santo só pode estar na aliança que tem o sangue. Tem gente que está na aliança errada. Está no pacto passado, no pacto passageiro, no pacto limitado, que tinha data de validade. Ah, tem o sangue do Cordeiro nessa aliança? Não tem não. Então ela é passageira. E o Espírito de Deus não está ali. Aonde estiver o sangue, ali também estará o Espírito. Hebreus 8:10 vai dizer: ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tem gente que acha que não há lei e mandamentos na graça e na nova aliança. Mas aqui está dizendo que naqueles dias, diz o Senhor, eu vou escrever as minhas leis no seu entendimento, no seu coração, no seu interior. É algo que não tem como você esquecer, é algo que não tem como você guardar. Está dentro, é latente, está gritando dentro de você. Você se torna parte do povo de Deus através do sangue da nova aliança. O sangue é o pacto. Porei as minhas leis no seu entendimento e eu serei o seu Deus. Eu sou guiado de dentro para fora. Eu tenho alguém que me mostra o caminho, que mora dentro de mim. Eu não estou sozinho. A lei em pessoa mora dentro de mim, os mandamentos de Deus em pessoa mora dentro de mim. Eu não vou errar o caminho, porque uma voz no meu interior vai dizer: oi, meu filho, o caminho é por aqui. Uma redenção eterna, e quando você aceita Jesus, você acessa essa redenção eterna. Hebreus 9:12 diz: e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Não sangue passageiro, de sacrifício de animais, mas o sangue do próprio Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, que entrou no santo lugar e conquistou para cada um de nós eterna redenção, uma redenção que não acaba. Identificação. Sabe por que o sacrifício de animais era passageiro? Porque não havia identificação. Pensa, um bode e você do lado, que identificação há nisso? Você vai lá, pergunta para a ovelhinha: e aí, você quer morrer por ela? Não! Ela que se arrebente para lá. Eu não tenho culpa nenhuma. Mas o Cordeiro de Deus falou: eu entrego a minha vida por eles. Ele escolheu, foi uma decisão dele. Ele quis dar a vida dele para você. Ele quis pegar a sua vida maldita e dar a vida dele abençoada para você. No pacto ele troca a vida dele com a sua vida. Você precisa entender, o sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Pare de condenar aquilo que o sangue de Jesus santificou. Pare de dizer que é sujo e impuro aquilo que o sangue do Cordeiro purificou e deixou mais alvo do que a branca lã. Você entra na presença de Deus e não morre, porque o sangue de Jesus funcionou, apagou os seus pecados, limpou os seus pecados. Purifica tudo. Purifica a nossa consciência. Hebreus 9, verso 13 vai dizer:
Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência. O sangue de Jesus purifica até a sua forma de pensar. Por que isso é necessário? Porque o diabo te acusa aqui. O diabo te condena aqui. O diabo te adoece aqui. O diabo te faz fracassado aqui. O diabo te convence que você não é merecedor aqui. O sangue de Jesus purifica a sua consciência. Porque veja, na mente de Deus seus pecados não existem mais. Mas o sangue de Jesus precisa purificar a sua mente também. Porque senão você vai viver condenado aqui. Não vai orar direito porque não se sente merecedor. Não entra na presença de Deus, não tem um relacionamento como deveria, porque se acha sujo, impuro. O sangue do Cordeiro purifica a sua consciência. Dos seus pecados, das suas falhas, do seu passado que você não se orgulha. O sangue do Cordeiro purifica a sua consciência, remove a condenação, remove aquilo que pode dar uma abertura para o diabo entrar, atuar, permanecer, agir, tocar. O sangue de Jesus permita que Ele purifique a sua consciência hoje. Porque na vida de muitas pessoas a questão não é Deus se lembrar dos pecados dela, é ela que não esquece. É a pessoa que não esquece do que fez. E se auto-sabota, se condena. Isaías 43, verso 25 diz: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Ele diz, talvez eu não lembre. Ele diz, eu não vou lembrar dos seus pecados. Quando o diabo te acusar, vira para ele e diz: essa pessoa que você está dizendo, Satanás, ela morreu, foi sepultada com Cristo. Quando o diabo vier te acusar, você fala: diabo, do que você está dizendo? Eu não estou entendendo, que pecado é esse que você está me falando? E ele vai falar: não, aquele dia, aquele ano, aquele momento. Você fala: Satanás, eu não sei do que você está falando. Eu não sei que pecado é esse. Ah, me lembrei. Você está falando da antiga criatura, daquela que foi crucificada com Cristo, sepultada com Cristo. Mas deixa eu te dizer, ô chifrudo, todas as coisas se fizeram novas. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Ei, eu fui sepultado com Cristo. Você está falando daquele que morreu, mas o que está diante de você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há condenação. Não permita que o diabo te condene. Velhas lembranças é a arma preferida do diabo. Velhas memórias, passado. Deus, Ele quer o futuro. O diabo quer o passado. Deus fala, vamos para frente. O diabo, não, vamos lá para aquele mês, para aquele ano.
Deus fala: Davi, vamos para frente, Davi, olha o que eu estou te dando, olha o seu filho, ele vai se tornar herdeiro, rei no seu lugar, olha que vai acontecer isso, mais aquilo. O diabo: Davi, vamos lá para aquele dia que você ficou com a mulher do seu amigo e matou o seu melhor amigo. Você tem que decidir onde você quer estar, aonde o Espírito Santo quer te levar, aonde o diabo quer te manter. O diabo quer te manter no lixo. Deus tem um futuro e uma esperança para você. Deus tem uma nova história, um novo capítulo que Ele vai escrever junto com você. Não dê arma para Satanás. Apaga o seu passado, porque ele não existe mais na mente de Deus. Ele te olhou além das suas falhas. Ele viu a sua necessidade e respondeu com Jesus na cruz. Receba isso. Leve uma vida diferente. Se levante. Você está debaixo de uma aliança com superiores promessas, uma superior aliança, um superior pacto. Jesus te fez herdeiro do que foi prometido. Resolva essas pendências. Libere coisas. Para de olhar para o retrovisor. Só olhe para o retrovisor para ver o quanto Deus é maravilhoso na sua vida. Mas depois olha para frente e pisa no acelerador, porque tem a terra da promessa logo ali, disponível para você acessar e viver. O sangue de Jesus é o grande diferencial na sua vida.